Borobó e Bochechê, Borobó e Bochechê, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse podcast. Lembrando que a gente vai ter um podcast especial semana que vem. E é bem legal falar sobre o culto à ancestralidade, porque teremos uma entrevista com uma budista. E essa budista, a gente até estava conversando, falaram assim, não vai botar na propaganda a imagem de Buda. E aí ela estava comentando comigo sobre isso, que esse tipo de budismo não trabalha com Buda. É uma outra forma de budismo. E vai ser bem interessante. E o budismo, ele também é um culto à ancestralidade, aos antepassados. Nós cultuamos a ancestralidade de várias formas e através de todas as religiões, de alguma forma, Márcio, a gente chega a cultuar a ancestralidade. E é bem legal isso, porque às vezes a gente não respeita. Por quê? Porque dentro de uma casa um trabalha com babá e gungun. Dentro de Ifá a gente tem a Telegum. Tem gente que trabalha com bóveda. Tem gente que trabalha com outras formas, com um copo d'água, um altar, ou até indo à igreja, no cruzeiro de uma igreja. E no final de tudo a gente percebe que a gente está cultuando a mesma coisa, só que de formas diferentes, através de culturas diferentes. E essa é a grande vibe que nós hoje estamos trazendo esse debate, de entender e compreender que o culto à ancestralidade, ele é literalmente necessário. Dentro de Ifá, a gente não vai iniciar nenhuma cerimônia de Ifá sem primeiro dar conta à nossa ancestralidade. Dentro do Ifá, a gente dá conta à nossa ancestralidade. Até a Bíblia, Jesus, antes de passar todo aquele terror, ele foi lá no monte, consultou os seus ancestrais, conversou com seus ancestrais. De todas as formas, nós precisamos da nossa ancestralidade. Ou através de uma reza num cruzeiro de uma igreja, ou através da telha Egun, ou através de babá e gungun, ou através de outras formas, através de uma bóveda. Enfim, não importa. O que importa é que devemos sempre agradecer a nossa ancestralidade por tudo que a gente conquista. Tem um filme, Gundadil, muito interessante, um filme brasileiro chamado Barba, Cabelo e Bigode, de um rapaz que a mãe queria tanto que ele fizesse faculdade, isso e aquilo, e o espírito do pai dele fez uma trama para que ele se tornasse o melhor barbeiro do Rio de Janeiro. E ele passou por várias situações, e no final do filme tem um texto que é colocado, e esse texto é muito interessante, que fala assim: não é o que a gente quer, e sim o que a nossa ancestralidade deseja. Borobó e Bochechê. Fala, Gundadil. Então, gente, eu acho que esse assunto é um tema que ele é muito importante, deveras é importante, né? E a gente pode observar esse culto ancestral por diversos prismas, diversas perspectivas. Bom, a gente hoje em dia tem uma religião que é o espiritismo científico, o kardecismo, cultua muito bem essa questão de ancestralidade, né? Temos aí a nossa Umbanda, porque as pessoas, geralmente de matriz africana, acabam às vezes olhando com um olhar um tanto quanto depreciativo para a Umbanda, mas a grande realidade é que mesmo nós que somos iniciados nas matrizes africanas, a gente tem nome europeu e tem descendência e tem sangue europeu, da mesma forma que cultos, por exemplo, como a Jurema, cultos, por exemplo, como Batuque, coisas do gênero, que a gente cultua os espíritos indígenas, os baianos, os marinheiros, o que quer que seja, a gente também está prestando, oferecendo culto à ancestralidade, de uma forma ou de outra. A grande realidade é essa. Então, isso sofisticou um pouco mais, tá? Como o Márcio falou muito bem, até me ferrou, porque eu queria falar especificamente do cristianismo. O próprio cristianismo insuflado, não sei porquê, diz que não tem negócio de Egum, que morto não fala, e morto não é isso, quando, na verdade, o maior ícone da religião cristã foi uma pessoa que viveu e que morreu.
Jesus Cristo, e é adorado diariamente, seja na Santa Ceia dos evangélicos, bem como na Igreja Católica. Isso se expande pela figura de Maria, que é mãe de Cristo, pela figura de José, entre outros e outros santos, outras e outras entidades pessoais que são beatificadas. Posteriormente, essas entidades espirituais são santificadas, né, pela própria igreja em si e operam milagres na vida da pessoa. Ou seja, o culto ancestral é uma coisa que é um pouco mais antigo que as pessoas possam supor. O problema todo é que o olhar ocidental acaba debruçando-se sobre a nossa cultura, que é africanista, com aquele olho do racismo estrutural. Essa é a verdade, do colonizador, meu tio Márcio. Então eles olham pra gente com nojo, mas na verdade todo mundo cultua ancestral. Aí a gente chega no Ifá afro-cubano. Quando eu vim pra Ifá, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu queria ter esperado o mestre Aurélio para me iniciar com o Mogé, e não deu tempo. Aí eu vim pra Ifá porque Ifá realmente lida, cultua, trabalha com Egum. E essa possibilidade me deixou muito excitado. E chego no Ifá afro-cubano, a gente cultua Egum, sim, através de dois artifícios. O primeiro artifício deles é Ibolê Egum, que nasce no Orifá, chamado Obel-Ali Ifá, né? Nasce no Orifá, chamado Obel-Ali. Da mesma forma, através de Orô, ou Orum, como a gente fala no Ifá afro-cubano. Mas não tem o culto especificamente de Egungun. É uma espécie de conexão que se faz. Obel-Ali, por exemplo, fala que a própria morte com as mãos pegou a terra do chão e vultuou, encantou aquela telha onde a gente risca os odus e faz Jotura Nico representando a espiritualidade masculina, bem como riscamos o odu Ireteiro representando a espiritualidade feminina, e ali nós prestamos cultos. A Atena Egum, ou a telha de Egum, como as pessoas geralmente costumam dizer, ela representa justamente isso, a energia concentrada da massa dos Eguns coletivos. E é por onde as pessoas conseguem, inclusive, cultuar os seus Eguns arais, os seus Eguns ancestrais, né? Um pouco diferente de Orum, geralmente, que entra como... Agora caiu a câmera aqui. Que entra como um culto a Egum já mais coletivo. E Orum, e algumas culturas é o irmão mais velho de Egungun, e outras culturas não, mas tem uma relação intrinsecamente ligada. Egungun roubou a roupa de Orum e algumas outras situações que tem, enfim. Mas são, vamos dizer assim, pares espirituais. Então o Ifá afro-cubano, através de Orô, faz com que a gente tenha essa conexão um pouco maior com a entidade, com os Eguns, não é? E eventualmente até com o Egungun. Bom, o culto de Orô, ele é um culto de Ojubó, é um culto de assentamento. A gente não tem a mágica, por exemplo, que os ogés acabam utilizando. A gente não utiliza desse expediente, né? Apesar de nós termos Ixãs, né? No caso a gente é Paxã, que são 9 Ixãs, Ixã Messan, mas é como diz o Odifá o Canarusso, cada um é rei na sua terra, cada um professa da sua forma, a sua maneira, de acordo com a sua cultura.